O terceiro domingo de Páscoa nos fala do Evangelho de Emaús, um evangelho que traz uma riqueza muito grande em vários sentidos. E um deles, e talvez um tema central, é a mensagem eucarística em que os discípulos reconhecem Jesus a partir do pão. Então é um evangelho profundamente eucarístico. Mas eu quero salientar o que para nós hoje é muito importante e interessante, é ver que aqueles dois discípulos voltavam de Jerusalém abatidos pelos fatos que haviam acontecido. É interessante que o evangelista coloca assim, quando Jesus chega, para falar com eles, e interpela eles: que palavras são essas que trocais pelo caminho? Eles pararam com um rosto sombrio. É interessante porque o evangelista quer marcar que eles estavam com este semblante de tristeza, de derrota, diante do fato. Qual fato? O mestre tinha morrido na cruz. E aí eles interrogam Jesus: mas tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram esses dias? Esses foram os fatos da desesperança, do desespero, o fato que deixava eles com esta expectativa sombria e que os fazia fugir de Jerusalém. E aí Jesus vai perguntar: quais são esses fatos? E eles vão responder, e Jesus então depois vai começar a se manifestar pelas Escrituras e pela Eucaristia. Cristo então, na verdade, vai inseri-los na realidade. A realidade é que o Filho de Deus estava vivo e tinha vencido a morte. E aqui eu quero trazer, dentro de tudo que Deus está falando, é que quando nós nos limitamos aos fatos das nossas vidas, nos limitamos às expectativas humanas, os nossos rostos são sombrios de tristeza, de desesperança. Mas nós, pela virtude cristã, nesse tempo de Páscoa, sob o dom da fé e da esperança, somos chamados a transcender e viver a realidade de Cristo, a realidade da esperança, que é a realidade da vontade de Deus e do amor em todas as coisas, no qual nós encontramos resposta em todas as coisas. Aquele que ama, que faz esta experiência de passar do fato para a realidade, volto a dizer, faz o salto do abandonado para o abandonado, é aquele que tem uma profunda liberdade, porque nada o atinge, nada pode ferir este homem que, ao receber o toque da maldade, a agressividade do mal, as situações difíceis, como diz o salmista, ele não teme notícias más, porque em tudo ele transforma. Como Cristo transformou a morte em vida, ele transforma. E aqui Cristo transforma os discípulos de Emaús, tanto que, ao final do Evangelho, eles dizem: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E interessante o que o evangelista coloca: naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. É uma atitude inversa daquilo que era do começo do Evangelho, aquela atitude sombria. Eles agora sentem arder o coração e eles se levantam imediatamente para anunciar aquilo que a realidade de Cristo que eles tinham feito a experiência. Penso então que nós somos chamados nesse Evangelho de hoje a fazer essa experiência dos discípulos de Emaús, passar do rosto sombrio dos fatos, das expectativas humanas, para este coração que arde e que sai em anúncio desta esperança em Cristo, que em todas as situações é resposta para as nossas vidas.